Pessoal, na nossa dica cultural de hoje, nós recebemos mais uma vez a Mara Patrício, falando sobre mais livros interessantes, literatura. Mara, um prazer recebê-la aqui no Conexão Unipan de novo. Igualmente, Larissa, tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. E hoje, gente, nós vamos falar de uma obra de Adélia Prado, que se chama Miserere, e é um livro de poemas muito bonito e sensível, e a Mara vai contar mais a respeito dessa história, né, Mara? Mas antes, vamos falar um pouquinho da Adélia Prado. A gente sabe que ela é nossa conterrânea aí, porque ela é de Minas, né, mineirinha. Conta mais a respeito da história dela, por favor, Mara. Então, a Adélia Prado é uma poetisa de primeira grandeza, né? Ela é de Divinópolis, em Minas Gerais, e ela tem essa curiosidade na vida dela. Ela é professora de formação e só depois dos 40 anos é que ela começou a publicar. E foi de uma maneira, assim, até um pouquinho difícil, porque ela era muito tímida, ela estava meio ressabiada com aquela produção que ela tinha em mãos, e ela fez contato com o Afonso Romano Santana e mandou para ele os escritos. E ele gostou imensamente do que ele leu e fez mais. Levou os escritos de Adélia Prado para o Carlos Drummond de Andrade. E aí tudo se deu de uma maneira muito positiva, muito bacana na vida dela. E ela é uma pessoa assim muito sensível, ela gosta muito de falar do cotidiano, muito religiosa, né? E é muito prazeroso ler os poemas, o que escreve Adélia Prado. Muito interessante, já estamos então ansiosos para falar mais a respeito deste livro, dessa obra, a começar pelo nome, né, que já chama a atenção, é diferente, Miserere. Por que este nome? O que significa isso, Mara? Nome diferente, né? Esse nome, na verdade, é um canto religioso, né, que clama pela piedade alheia e faz referência também ao Salmo 21. Tem aqui no livro uma menção a esse salmo que diz: nossos pais esperaram em vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos. Confiaram em vós e não foram confundidos. É do Salmo 21. Então, é essa referência do nome do livro de Adélia Prado. Perfeito. E a gente nota, então, né, até pela presença do Salmo, pelo nome, né, do livro, essa ligação, então, com a religião, né? Fala um pouquinho de o que a gente encontra, então, nessa obra, quais poemas e dessa ligação com a religiosidade. Então, esse livro ele tem 38 poemas, né? É um livro publicado em 2013 e nesse livro ela fala da religiosidade, fala um pouquinho da infância, fala um pouquinho do futuro, fala um pouquinho de morte, né? Mas com relação à infância, tem aqui um poema também que eu vou ler, que é muito, muito bonitinho, muito interessante e termina de uma maneira muito impactante também. Chama Pingentes de Citrino. O poema diz: tão lírica minha vida, difícil perceber onde sofri. Depois de décadas de reprimido desejo, furei as orelhas. Miúdos como grãos de arroz, brinquinhos de pouco brilho, me tornam mais bondosa. Fora minhas irmãs, que também pagam imposto ao mesmo comedimento, quase ninguém notou. Fiquei mais corajosa, igual a mulheres que julgava levianas e eram só mais humildes. É muito sensível, né, a escrita dela e assim, quando a gente olha para ela também, a gente sente isso, né? A gente vê nas entrevistas a sensibilidade, ela mesma se emocionando, né? Ela é uma pessoa, sim, muito receptiva, né? Ela recebe todo mundo com um pão de queijo, com um cafezinho e ela está aí, assim, tem algumas entrevistas dela disponíveis no YouTube, por exemplo, né? Em que, às vezes, ela lê um poema de algum livro dela e ela se emociona profundamente, né? Então, assim, a gente vê que ela tem essa sensibilidade mesmo à flor da pele. Ela expressa o que está dentro, né? E isso é muito legal, a gente ter esse contato. E você falou também aí sobre morte, né? O que ela traz a respeito disso dentro dessa obra? Exatamente. Aqui eu posso destacar um dos poemas que faz referência a esse tema, que é um poema que chama Lápide para Steve Jobs.
ela ficou muito impressionada com a vida dele. Ele teve uma doença degenerativa, um câncer, então ele sofreu muito. E ela conta que acompanhou essa via crucis dele, né, enquanto ele esteve doente. E quando ela soube que ele havia falecido, ela ficou muito triste, ela se emocionou mesmo com o falecimento dele e fez esse poema dedicando a ele, chama Lápide para Steve Jobs. Então, nesse livro é isso, ela traça um contexto de infância, de religiosidade, de morte, mas escrito de uma maneira poética maravilhosa. Excelente. E outras obras dela também têm esse traço, né, de trazer para a infância, né? Fala um pouquinho a respeito. Você que, né, é uma leitora assídua, também gosta muito de Adélia Prado. Então, a Adélia Prado, ela tem essa coisa do mineiro, né, das coisas miúdas, tal como Drummond, que é o meu objeto de estudo no mestrado. Então, o que ela fez, quando ela mandou esse apanhado de escritos para o Afonso Romano Santana, esse tanto de coisa é que virou o primeiro livro dela, que chama Bagagem. Esse livro, Bagagem, é um livro que volta e meia é indicado em alguns vestibulares, né? E é um livro que, aí sim, aí lá tem muitos outros poemas que ela fala da infância, que, na minha opinião, são os mais bonitos, né? E ela fala dessas miudezas de Minas Gerais, do quintal, do pé de laranja, da casa amarela, e tudo de uma maneira muito, muito sensível e muito bonita. Ótima dica, Mara. Adorei. Muito obrigada, então, pela sua participação. E a gente gosta aí, né, desse jeitinho mineirinho. É muito gostoso, né, da gente ter esse contato. Com pão de queijo. Aí sim. Ótima dica. Ó, então, gente, já pode preparar aí. Passa o cafezinho, prepara seu pão de queijo, pega o livro da Adélia Prado e aproveita o final de semana. Fechado? Mara, valeu pela sua presença. Muito obrigada. Gente, é assim então que nós encerramos o Conexão Unipan de hoje. Um abraço bem apertado para vocês. Semana que vem eu volto com mais informações e dicas. Até lá!